Covid ou mande uma mensagem pelo e-mail tutoria@ccms.ceped.ufsc.br. Vamos a um VT agora, ou antes algumas perguntas? E depois um VT. Temos várias perguntas já chegando. Algumas se repetem e a gente vai respondendo juntas. Esta aqui é para a Daniela, que vem aqui da região da Grande Florianópolis, que é São José. O Célio pergunta se esse curso vai ser baseado em epidemias ou existirão outros temas também como foco. Vamos falar só de dengue, Daniela? Célio, excelente a sua pergunta. Acho que vai ser esclarecedora para todos nós que estamos aqui realizando o curso. O objetivo do curso Construindo Comunidades Mais Seguras, Preparando para uma Ação Cidadã em Defesa Civil, tem como objetivo promover orientação para a organização da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e dos núcleos comunitários de defesa civil. O risco que nós utilizamos para exemplificar as ações, principalmente de prevenção, que podem ser realizadas no seu município, foi o risco da dengue. O nosso objetivo é fazer com que, a partir deste exercício, utilizando o risco de contaminação da dengue, você possa preparar o seu município para realizar ações de prevenção de diferentes riscos, seja o risco de enchente, risco de deslizamento, risco de estiagem. Então, o risco como exemplo que nós vamos utilizar é o risco de contaminação da dengue. Mas o foco do curso é a organização das instituições de forma articulada, principalmente contando com a participação da comunidade para as ações de defesa civil. Então, o foco não é só a questão de epidemias, mas principalmente a mobilização para a prevenção de riscos e desastres. Daniela Lopes, coordenadora geral do Departamento de Minimização de Desastres, ou de Prevenção a Desastres. Maravilha. Vamos agora a mais uma reportagem, desta vez gravada em Salvador, na Bahia, na comunidade de Antônio Teixeira. Vamos assistir. Salvador, Bahia. Aqui, após a organização dos moradores na associação comunitária e a implantação do NUDEC em 2006, os moradores passaram a conhecer melhor os riscos da área e a agir preventivamente. Dona Marli da Silva Brandão, 51 anos, presidente da Sociedade Beneficente Unidos do Alto do Tanque e participante do NUDEC de Antônio Teixeira, é uma delas. A Associação de Moradores acolheu em 2006 um dos 5 NUDECs do município e as transformações já aparecem. Hoje nós somos uma ultra comunidade para o que nós éramos. Era lixo na encosta, era lixo na rua, era lixo na porta do vizinho, era querendo brigar sem matar um vizinho com o outro. Era uma coisa de louco, uma falta de entendimento. E eu no meio dessa guerra como líder, porque eu não tinha como solucionar se não houvesse uma reestruturação na questão da educação ambiental. Cada um fazendo sua parte. A Defesa Civil trouxe todos os órgãos da prefeitura aqui para dentro. Então foi feito um trabalho revitalizador mesmo aqui dentro, porque é disso que a gente precisa. A gente precisa de melhorar, mas só se melhora quando se aprende a fazer essa melhora. E elas vieram, nos ajudaram, nos passaram as informações corretas, discutiram junto com a gente, ponto a ponto. Por quê? 20 anos de degradação, para você chegar e solucionar, é preciso você realmente ouvir primeiro a comunidade. E aí, Daniela, você concorda com a dona Marli? Você estava dizendo que já a conheceu na semana passada, é isso? Não, eu conheço a dona Marli já, conheço, na verdade, o trabalho que a comunidade da dona Marli vem fazendo lá na cidade de Salvador. E acho que o doutor Manuel vai concordar comigo, se quiséssemos poderíamos terminar a videoaula agora, com a dona né? Marli. Com a lição da dona Marli.
é preciso somar conhecimentos e é preciso construir o processo de recuperação de uma comunidade. E isso se faz através de um trabalho de parceria com as instituições locais e com a comunidade. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir pela fala da dona Marli que o agente comunitário de defesa civil da cidade de Salvador acompanha o tempo inteiro o trabalho que é feito com a comunidade. Ela diz, eles vêm aqui, explicam ponto a ponto, discutem e constroem conosco a alternativa, né? Da mesma forma, vocês viram nas imagens que onde tinha a comunidade existia um agente de defesa civil. E ouviram também que além do agente de defesa civil, além da comunidade, existiam outras instituições da prefeitura que estavam articuladas na reconstrução daquele ambiente que, como disse dona Marli, durante 20 anos foi degradado. Então, a grande importância do trabalho de prevenção de riscos e desastres envolvendo a comunidade é justamente fazer com que ela faça parte desde o planejamento das ações até a execução das ações de proteção, né? É preciso que a comunidade se sinta parte responsável por esse processo de proteção. Isso é mudança de realidade, isso é fortalecimento de rede de vizinhança, isso é construção de comunidades mais seguras. Então quer dizer que o que nós precisamos é de donas Marli. É preciso que se multiplique dona Marli pelo país afora, né? E dona Marli falou, na sua fala trouxe na sua fala um outro ponto muito importante, que é preciso aprender, é preciso que nos tragam informação, né? Então, depende de cada um de nós que estamos aqui hoje envolvidos em ação de defesa civil de forma mais direta, que tornemos acessível a informação de defesa civil. Pessoas como a dona Marli, elas não vão surgir como que espontaneamente, né? Elas já existem, elas precisam ser sensibilizadas, motivadas e serem imbuídas da responsabilidade de construir comunidades mais seguras, de fazerem parte das instituições de defesa civil e de todas as instituições que fazem políticas públicas nesse país. Parabéns a dona Marli, então, né? Só para registrar, do Cristiano de Curitiba, no Paraná, que pergunta como posso participar desta mobilização e onde posso me informar e o que seria um CONDEC. Isso já foi abordado aqui, Cristiano, vai estar no conteúdo do curso, e procure a Prefeitura Municipal de Curitiba, que lá já deve existir um CONDEC. Lá, eu gostaria de complementar, Silvio, lá em Curitiba, na cidade de Curitiba, existe a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, e dizer ao nosso amigo que ele já está fazendo parte dessa mobilização, na medida em que se inscreveu nesse curso, que está nos assistindo, e sugiro que o próximo passo seja, então, procurar a Defesa Civil da cidade de Curitiba e oferecer a sua ajuda como multiplicador de informação de defesa civil. Vamos dar sequência a esta teleconferência com a pergunta do produtor rural Alcides de Oliveira, que pergunta quando um local que já foi foco da dengue pode ser considerado livre do mosquito, doutor Américo? Quando é que está livre do mosquito? Existem técnicas para fazer isso. Né? Se faz levantamentos epidemiológicos rápidos para a detecção da presença do mosquito. E há um determinado momento, e é o que todos desejamos, em que não vai mais se encontrar larvas. A larva é o determinante se está livre. É o determinante. Neste momento, se recomenda ainda ficar nesse estado pelo menos durante de 1 a 2 anos, para ter certeza absoluta de que ele não está por ali, e aí então você poderá considerar essa comunidade livre
do mosquito e, por consequência, livre da dengue. Isso significa que temos esse fato estabelecido, mas os dispositivos de controle permanecerão ativos para que aí sim, e vai ser um trabalho muito mais fácil, no primeiro momento que ele adentrar, se impede que ele levante voo. Ou seja, que a larva se transforme em mosquito adulto. Porque nesse momento esse mosquito vai sair voando e aí começa a se repetir aquele fato novamente e ele rapidamente domina o território. Olha o tamanho do Brasil e veja o que ele já fez no nosso território, né? Ele é muito agressivo, mas essa é a condição, a não existência de larvas que comprovem durante um período que se recomenda de 1 a 2 anos. Isso significa que esse local está definitivamente livre do mosquito. E desde a postura dos ovos até ele conseguir alçar voo, quantos dias são necessários? Isso se estabelece numa fase entre 10 a 15 dias. Nossa, é rápido. É rápido. É muito rápido. 2 semanas. Ele está apto para começar a sua fase adulta. E ele tem quanto a vida dele? Graças a Deus que não passa de 20 a 30 dias, ele também parte. Tá ótimo. Podemos até apressar isso. E agora uma pergunta para a Daniela, que veio da Helenice Araújo, lá do Vale do Rio de Janeiro, capital. A Daniela quer saber como um NUDEC pode ajudar no combate às drogas e se há uma cartilha ou manual para a criação de um NUDEC. Bom, como nós já dissemos, o núcleo... A Helenice de Araújo. Helenice de Araújo. Isso. Então, a Helenice de Araújo, lá do Rio de Janeiro, ela está nos perguntando como criar um núcleo comunitário de defesa civil e se há uma cartilha, não é isso? Nós temos uma cartilha de orientação para a criação de núcleos comunitários de defesa civil, que está disponível na página da Secretaria Nacional de Defesa Civil, que é www.defesacivil.gov.br. É uma cartilha de orientação para a implantação de núcleos comunitários de defesa civil. E o núcleo comunitário de defesa civil, como nós já conversamos anteriormente, ele pode trabalhar na prevenção de qualquer tipo de risco, como, por exemplo, o risco que hoje é muito presente nas nossas comunidades do uso de drogas, uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. Então, como eu disse, o objetivo do núcleo comunitário é diminuir a existência do risco, né? É promover informação para que o convívio com o risco seja no sentido de que a comunidade esteja cada vez mais protegida. Então, o risco do uso abusivo de drogas também pode ser um tema trabalhado pelo núcleo comunitário. E aí, você buscar instituições que possam colaborar na construção das informações necessárias sobre esse tema no núcleo comunitário, como, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, os agentes escolares, as escolas, né, do seu bairro, pessoas que, instituições particulares que trabalham com essa temática, profissionais que possam contribuir com informações para a sua comunidade e que possam, então, reduzir este risco no local onde você vive. É um importante tema a ser trabalhado no núcleo comunitário de defesa civil. Daniela, e como é que lideranças comunitárias podem fazer parcerias? Quem elas devem procurar? Que tipo de discurso devem adotar? Como é que elas podem iniciar um processo de parcerias para juntar forças? Bom, como nós já estamos ressaltando, é sempre muito importante buscar o apoio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Primeira coisa, visitar a prefeitura. Exato. É uma forma de fortalecer, então, da base para a gestão local a instituição de defesa civil do município, que é a CONDEC. A própria comunidade pode buscar parcerias em outras atividades, através de outras ações
outras iniciativas que já existem muitas vezes no próprio bairro. Então, como nós estamos aqui falando, né, o doutor Manuel já citou algumas vezes, os agentes comunitários de saúde. Entre esses agentes, se tem profissionais, por exemplo, da área de psicologia, de serviço social, médicos. Na prefeitura se tem, por exemplo, profissionais que trabalham de maneira relacionada à área de engenharia, que pode contribuir com informações sobre riscos de edificações. Então, é importante que a comunidade busque as parcerias de acordo com o risco a que se quer trabalhar. Existem, por exemplo, comunidades que estão instaladas em áreas de risco de desastre com produtos químicos. É interesse, muitas vezes, dessas próprias empresas de que a comunidade possa se mobilizar para reduzir o risco. Então, é importante não ver que os atores sociais que estão envolvidos com o risco não se vejam como inimigos. Ao contrário, né? É preciso que eles se vejam como parceiros, gestores, empresas e comunidades devem ser parceiros na redução de riscos. Perfeitamente. Participe enviando sua pergunta por e-mail ou telefone. O e-mail é tutoria@ccms.ceped.ufsc.br e o telefone a ligação a cobrar 90, código da operadora 4832-280504. Está aparecendo na sua tela. Doutor Américo, agora do interior aqui de Santa Catarina, do município de Palmitos, o Marcelo, ele diz: como ocorre a transmissão da dengue depois que uma pessoa é contaminada? Existe alguma forma de transmissão de uma pessoa para outra? Graças a Deus, não. Não existe essa possibilidade. Olha, eu estava me dando conta de uma coisa. Eu sou professor a minha vida inteira. Eu, como professor universitário, como professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, na área de saúde pública, eu devo ter tido, ao longo desse tempo, uns 4.000 alunos. 4.000 alunos? Eu acho que eu dobrei isso hoje, né? Num dia só. É impressionante essa arma aqui. Tecnologia, hein? Tecnologia, né? A dengue é uma doença viral, febril, infecciosa, produzida por aqueles sorotipos que falamos, o dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, são vírus. E a chegada desse vírus no ser humano se dá única e exclusivamente através deste mosquito, o Aedes aegypti. Tem um outro, o Albopictus, que é importância mais raro, bem menos importante que ele. Este é o principal. O Aedes aegypti, o nome dele já está dizendo tudo. É dizer odioso, o odioso do Egito, é lá que ele começou a sua façanha. Mas ele precisa se contaminar em primeiro lugar, ele, mosquito. Como é que ele faz? Ele pica uma pessoa com dengue, se contamina e ao picar outra pessoa sadia, ele transmite a doença para essa pessoa. Nesse caso, então, o agente etiológico, o causador da doença é o vírus e o mosquito é o vetor, nós chamamos dessa maneira. Se nós retirarmos o mosquito, não haverá dengue. Esta é uma coisa importante. Por exemplo, o que significa um caso, uma pessoa com dengue chegando em Florianópolis, que não tem o Aedes aegypti? Ela vai cumprir a sua doença, né, levando a bom termo, na maioria das vezes, e isso não significará nenhum risco para Florianópolis, por quê? Pela ausência do mosquito. Por isso que nós chamamos que esses casos são rotulados como casos não autóctones, ou seja, a pessoa não se infectou em Florianópolis e por isso ele tem um outro tipo de tratamento. Temos que ficar atento, porque isso significa a possibilidade de iniciarmos um processo de epidemia.
essa mesma pessoa, se fosse para uma cidade onde houvesse mosquito, ela poderia dar início a esse processo, que seria então o mosquito picá-la e aí pica outras pessoas, aumentaria rapidamente o número de pessoas com dengue e aqueles mosquitos existentes se infectando, começaria então uma epidemia rapidamente. Quer dizer que uma pessoa contaminada, que viaja para um país onde não há incidência de dengue, fora daqueles 100 países já contaminados, essa pessoa não oferece nenhum risco. Nenhum risco. Mesmo os países que a gente chama contaminados, são algumas áreas desses países, né? Nem todo o país está completamente contaminado, como é o caso do Brasil. E mesmo que um estado tenha problemas, sempre existe uma ou outra região ou cidade que não tem o mosquito, e este é o objetivo, né? Nós estamos, a partir dos últimos anos, estamos começando a virar esse jogo, né? Começamos a ter os primeiros bons números com relação à dengue, mas certamente ainda estamos longe da tranquilidade que todos queremos. Estamos ao vivo com a teleconferência Construindo Comunidades Mais Seguras. E temos aqui duas perguntas que, na verdade, é uma só para a Daniela. Uma é do Renan Inácio Rita. Não fala de que lugar ele... Deve ser do Paraná, pelo tipo de e-mail. E outro é do Rafael, aqui de Florianópolis. E eles perguntam, quando temos que elaborar um plano de contingência, de quem é a responsabilidade pela elaboração do plano? Depois de elaborado, de quem é a responsabilidade por fazer cumpri-lo? Excelente pergunta aí do Renan e do Rafael, né? As perguntas se completam. Bom, a elaboração do plano de contingência, ela é necessária sempre que existe a existência de um risco. E nós começamos a elaborar um plano de contingência a partir do risco de maior gravidade num determinado município. Então, por exemplo, no município onde todo o período chuvoso aquela comunidade vivencia o risco de contaminação pela dengue. Esse é o momento, né, de pensar, aliás, já estamos passando da hora, né, doutor Manuel? Mas é o momento de elaborar e de priorizar a elaboração de um plano de contingência para evitar a contaminação pela dengue. Bom, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é compartilhada por todas as instituições e atores sociais desse município. Então, pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, pela Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, pelas instituições de educação, pela comunidade organizada, todos precisam participar do planejamento e da elaboração do plano de contingência. Quando um desastre se estabelece, um risco se torna uma epidemia, um risco, que é no caso da dengue, né? Ou um risco de deslizamento se torna real em função das chuvas, é porque nós não fomos capazes de elaborar um plano de contingência que desse conta do atendimento a esse risco. E aí o desastre se estabelece. E um desastre, ele é sempre multidimensional. Não é possível que apenas um setor, apenas uma instituição dê conta de toda a complexidade que é lidar com o risco. Por isso é tão importante, como nós já dissemos, como dona Marli trouxe no seu depoimento, somar saberes. Não é? É importante somar conhecimento, somar informações, para que possamos, de acordo com a realidade de cada município, fazer um plano de contingência que seja abrangente, que nos dê a possibilidade de controlar este risco para que ele não se torne um desastre. Muito bem. Daniela Lopes, da Defesa Civil.
Antes de irmos para mais um intervalo, registramos a participação da Rosa Maria da Silva, que é dona de casa em Porto Alegre, perguntando se as piscinas podem se tornar um foco de transmissão da dengue. Já foi dito aqui, né, pelo doutor Américo que não, felizmente. E a Aline Hoffman pergunta sobre terrenos baldios. A responsabilidade tem que ser discutida junto ao órgão municipal, Aline. Procurar, se for aqui em Florianópolis, ela não identifica o local. Aqui em Florianópolis é a Secretaria de Obras Urbanas, a SUSP. Mas eu acho que em qualquer problema com um terreno baldio, o mais indicado é a prefeitura, não é? Gostaria de ressaltar uma fala que o Dr. Manuel trouxe para nós de um parceiro, da busca de um parceiro muito importante, que é o Ministério Público, né? O Ministério Público precisa ser visto como parceiro e também uma outra parceria importante no processo de mobilização comunitária e de multiplicação de informação sobre o risco são os colegas da comunicação social e a imprensa, né, as rádios locais. Elas são muito importantes na divulgação de informações de prevenção. É preciso que o sistema de comunicação desse país, que a imprensa desse país passe a comunicar informações de prevenção de risco e não somente comunicar desastres. Então, essas instituições são fundamentais no processo de multiplicação de informações de proteção e também de construção de comunidades mais seguras. Mais importante que isso, só a vontade do cidadão em participar, não é, Daniela? Então, por enquanto, agradecemos o empenho da Daniela e do Dr. Américo. Vamos pedir uma pausa para eles. Vamos a mais um intervalo e logo voltaremos dentro de alguns minutos ao vivo de nosso estúdio aqui em Florianópolis. Lembrando que o e-mail tutoria@ccms.cped.ufsc.br continua à disposição e o telefone 4832280504 a cobrar também está à disposição. Participe. Nós já voltamos.